Graça e paz, amados. Aqui é a pastora Juliana, do grupo de estudos. Estaremos estudando o livro Campo da Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente, da autora Joyce Meyer. Estaremos estudando o capítulo 1 e a introdução no audiobook. Parte 1. A importância da mente. Introdução. Porque as armas da nossa milícia não são mais carnais, as armas de carne e sangue, e sim poderosas em Deus, para destruir, derrotar fortalezas, anulando sofismas, visto que refutamos argumentos e teorias e questionamentos de toda altivez e superioridade que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e propósito à obediência de Cristo, o Messias ungido. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Podemos expressar suficientemente a importância dos nossos pensamentos para transmitir o verdadeiro significado de Provérbios 23, 7. Porque, como uma pessoa imagina em sua alma, assim é. Quanto mais sirvo a Deus e estudo a sua palavra, mais percebo a importância dos pensamentos e palavras. De forma bastante regular, encontro o Espírito Santo me direcionando para estudar essas áreas. Eu disse e creio que é verdade que enquanto estivermos nessa terra, precisaremos estudar as áreas do pensamento e das palavras. Não importa quanto saibamos em qualquer área, sempre há coisas novas a aprender e coisas que aprendemos anteriormente em que precisamos nos reciclar. O que exatamente significa Provérbios 23, 7? A versão King James diz: porque como um homem imagina em seu coração, assim é. Outra tradução diz: como o homem pensa em seu coração, assim é realmente se toma. A mente é líder ou percussora de todas as ações. Romanos 8:5. Torna-se claro porque os que se inclinam para a carne e são controlados por seus desejos ímpios, cogitam das coisas da carne, colocam suas mentes e buscam aquelas coisas que gratificam a carne. Mas os que se inclinam para o espírito e não são controlados pelos desejos do espírito, cogitam das coisas do espírito, colocam suas mentes e buscam aquelas coisas que gratificam o Espírito Santo. Todas as ações são resultado direto dos nossos pensamentos. Se tivermos uma mente negativa, teremos uma vida negativa. Se por outro lado renovarmos a nossa mente de acordo com a palavra de Deus, provaremos em nossa existência o que está escrito em Romanos 12, 2: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Dividi esse livro em 3 partes principais. A primeira trata-se da importância dos pensamentos. Quero estabelecer firmemente em seu coração para sempre que você precisa começar a pensar sobre o que você está pensando. Os problemas das pessoas estão tão enraizados em padrões de pensamentos que na realidade produzem os problemas que elas experimentam. Na vida diária, Satanás oferece formas de pensar erradas a todo mundo, mas nós não somos obrigados a aceitar sua oferta. Aprenda que tipos de pensamentos são aceitáveis ao Espírito Santo, que tipos não são aceitáveis. A segunda carta de Coríntios,
10, do 4 ao 5, indica claramente que devemos conhecer suficientemente bem a palavra de Deus para sermos capazes de comparar o que está na nossa mente com o que está na mente de Deus. Qualquer pensamento que tente se exaltar a si mesmo, além da palavra de Deus, deve ser lançado fora e levado cativo a Jesus Cristo. Oro para que esse livro os ajude a fazer isso. A mente é um campo de batalha. É uma necessidade vital que alinhemos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Esse é um processo que demandará tempo de estudo. Jamais desista, porque pouco a pouco você vai mudando. Quanto mais a sua mente muda para melhor, mais sua vida mudará para melhor. Quando começar a ver o bom plano de Deus para você, em sua maneira de pensar, começará a andar nele. Capítulo 1. A mente é um campo de batalha. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. Não estamos batendo apenas contra oponentes físicos, e sim contra despotismos, os principados e potestades, contra os espíritos mestres que são dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, sobrenaturais. Efésios 6, 12. Nessa passagem, vemos que estamos em uma guerra. Um estudo cuidadoso deste verso nos informa que a nossa guerra não é contra seres humanos, mas contra os seus demônios. Nosso inimigo Satanás tenta nos derrotar com estratégia e engano, mediante a planos bem elaborados e engano deliberado. O diabo é um mentiroso. Jesus chamou-lhe de o pai da mentira, e tudo que é falso. João 8,44. Ele mente para você e para mim, e nos diz sobre coisas de nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre outras circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Ele nos diz, entretanto, a mentira toda de uma vez. Ele começa bombardeando nossa mente com um padrão astucioso, delineado de pequenos pensamentos importunos, suspeitos, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos e teorias. Ele se move vagarosa e cautelosamente, afinal de contas, os planos bem elaborados tomam tempo. Lembre-se, ele tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem nos estudado há um longo tempo. E ele sabe que gostamos do que não gostamos. Conhece nossas inseguranças, nossas fortalezas e nossos medos. Sabe o qual mais nos aborrece. Ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Um dos pontos fortes que o diabo tem é a paciência. Demolindo fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, as armas de carne e sangue, e sim poderosas em Deus para destruir, derrotar fortalezas, anulando o sofisma, visto que refutamos argumentos e teorias e questionamentos, toda altivez e superioridade que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus e levante cativo todo pensamento e propósito à obediência de Cristo, Messias, o ungido. 2 Coríntios do 4 ao 5. Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossa mente mediante uma estratégia cuidadosa e engano astuto. Uma fortaleza
é uma área na qual somos mantidos escravizados na prisão, em decorrência de uma forma de pensar. Nessa passagem, o apóstolo Paulo nos diz que temos as armas que precisamos para dominar as fortalezas de Satanás. Aprenderemos mais sobre essas armas mais tarde, mas agora note que estamos uma vez engajados em uma guerra, a guerra espiritual. O versículo 5 nos mostra claramente o local da batalha na qual essa guerra é travada. Na tradução desse versículo, na Amplified Bible, Bíblia Amplificada, diz que devemos tomar essas armas e refutar os argumentos. O diabo argumenta conosco, oferece-nos teorias e questionamentos toda vez que passa na nossa mente. A mente é um campo de batalha. Resumo da situação. Portanto, aqui vimos que estamos engajados em uma guerra, nosso inimigo é Satanás, a mente é um campo de batalha, o diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas em nossa mente. Ele faz isso mediante uma estratégia de engano, planos bem elaborados e engano astuto. Ele não está com pressa, desenvolve seu plano com tempo. Vamos examinar seu plano mais claramente por meio de uma parábola. O lado de Maria. Maria e seu marido João não estão desfrutando de um casamento feliz. Há discórdia entre eles o tempo todo. Ambos estão irritados, amargurados e ressentidos. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados pelos problemas em casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento deles. Uma das crianças está tendo problemas de estômago causado pelos nervos. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar todas as decisões, administrar as finanças, a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois assim terá seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. A esta altura, você deve estar pensando: eu tenho a resposta para ela. Ela precisa conhecer Jesus. E ela conhece. Maria recebeu Jesus como o seu Salvador há 5 anos, 3 anos depois que ela e João haviam se casado. Você quer dizer que não houve uma mudança em Maria desde que ela recebeu Jesus como Salvador? Sim, houve uma mudança. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que seu mau comportamento a faça sentir-se em constante condenação. Agora ela tem esperança. Antes de encontrar Jesus, era infeliz e desesperança. Era infeliz e desesperançada, agora só infeliz. Maria sabe que sua atitude está errada, ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por 2 pessoas e pede em quase cada frase em suas orações vitória sobre a ira, rebeldia e falta de perdão, o ressentimento e a amargura. Por que não tem visto mais processo? A resposta encontra-se em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, este mundo, modelado e adaptado aos seus costumes superficiais, mas transformeis-nos pela completa renovação da vossa mente, por seus novos ideais e novas atitudes, para que experimenteis, por não vós mesmos, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aquilo que é bom e aceitável e perfeito à vista dele para vós.
Maria tem fortalezas em sua mente, ela tem estado lá por anos. Ela nem mesmo entende como elas foram parar lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, mandona, resmungona e etc. Mas não sabe o que fazer para mudar sua natureza. Parece simplesmente que reage mediante de certas situações de forma inconveniente, porque não consegue controlar suas ações. Maria não pode controlar suas ações porque não controla seus pensamentos. Ela não controla seus pensamentos porque eles são fortalezas que o diabo colocou bem cedo em sua mente. Satanás começa a desenvolver seus bem elaborados planos e a semear seu engano deliberado em uma idade bem tenra. No caso de Maria, seus problemas começaram há muito tempo, na infância. Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador, quase frequentemente a espancava apenas porque estava de mau humor. Se ela fizesse um movimento errado, ele descarregava sua ira nela. Por anos, ela sofreu sem nenhum auxílio, enquanto seu pai a maltratava, bem como a sua mãe. Ele era desrespeitoso de todas as maneiras com sua esposa e sua filha. O irmão de Maria, entretanto, era perfeito, parecia que era favorecido apenas por ser menino. Aos 16 anos, Maria tinha por muitos anos sofrido lavagem cerebral de Satanás, que lhe tinha contado mentiras ou menos assim. Os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais. Você não pode confiar neles. Eles a machucarão e tirarão vantagens de você. Se você é um homem e está com a vida feita, pode fazer qualquer coisa que quiser, pode dar ordem às pessoas à sua volta, ser mandão, tratar as pessoas de maneira que lhe agrada. E ninguém, especialmente esposa e filha, podem fazer qualquer coisa a respeito. Consequentemente, a mente de Maria estava resolvida. Quando eu for embora daqui, ninguém jamais me dará ordens outra vez. Satanás já estava promovendo a guerra no campo de batalha da mente. Repita esses pensamentos vezes e vezes em sua cabeça, umas 100 vezes ou mais, um período de 10 anos. Veja que está pronta para se casar e se transformar em uma esposa doce, submissa, admirável. Mesmo que queira, por algum milagre, você não saberá como. Esse é o tipo de confusão mental Maria se encontra hoje. O que ela pode fazer? O que pode qualquer um de nós fazer em tal situação? As armas da palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, se vós agarrais com a força dos meus ensinamentos e viverdes de acordo com eles, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Aqui Jesus nos diz que devemos ganhar a vitória sobre as mentiras de Satanás. Nós devemos ter conhecimento da verdade de Deus em nós, renovar a nossa mente com a sua palavra e então usar as armas de 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, para desfrutar as fortalezas e toda a altivez superior que se levantam contra o conhecimento de Deus. Essas armas consistem na palavra recebida por meio de pregação, ensino, livros, gravações, seminários, estudo individual da Bíblia.
mas nós devemos habitar, continuar a palavra até que ela se torne revelação dada, inspirada pelo Espírito Santo. É importante continuar. Em Marcos 4:24, Jesus, com a medida de reflexão e estudo com que tivermos medido, a verdade que ouvires, vos medirão. Será a medida de virtude e conhecimento com que vos medirão. Também e ainda se vos acrescentará. Repito, devemos continuar usando a arma da palavra. As duas outras armas à nossa disposição são o louvor e a oração. O louvor derrota o mal mais rapidamente do que qualquer outro plano de batalha, mas deve ser louvor genuíno no coração, não apenas um louvor nos lábios ou um método tentado para ver se funciona. Também ambos, o louvor e a oração, envolve a palavra. Louvamos a Deus de acordo com a sua palavra e sua bondade. A oração é um relacionamento com Deus, é vir e pedir ajuda a Deus ou falar com Ele sobre qualquer coisa que nos preocupa. Se você quer ter uma vida efetiva de oração, desenvolva um bom relacionamento pessoal com seu Pai. Saiba que Jesus o ama e Ele é cheio de misericórdia, que Ele o ajudará. Conheça Jesus e Ele é seu amigo. Ele morreu por você. Conheça o Espírito Santo. Ele está com você. Todo o tempo, seu ajudador, deixe-o ajudá-lo. Aprenda a encher suas orações com a palavra de Deus. A palavra de Deus e as nossas necessidades são a base pela qual vamos a Deus. Então, nossas armas são a palavra usada de várias formas, como Paulo nos diz em 2 Coríntios. Precisamos de armas espirituais que estão combatendo espíritos mestres, sim, o próprio diabo. Mesmo Jesus usou a arma da palavra no deserto para derrotar o mal. Lucas 4, de 1 a 13. Cada vez que o diabo mentia a Jesus, respondia: está escrito, e citava a palavra. À medida que Maria aprendeu a usar suas armas, ela começará a desfrutar as fortalezas que foram construídas em sua mente. Ela começará a verdade que a libertará. Ela verá que nem todos os homens são como seu pai terreno. Seu marido João não é. Ele ama muito. O lado de João. O outro lado da história envolve João. Ele também tem problemas que contribuem para a situação em que ele e Maria deparam no casamento dele, e no lar e na família. João deveria estar tomando seu lugar como chefe da família de Deus. Quer que ele seja o pastor do seu lar. João também é nascido de novo e conhece a ordem correta para sua família. Ele sabe que não deveria permitir que sua esposa administrasse a casa, as finanças, a vida das crianças e a dele. Ele sabe tudo isso, mas não faz nada a respeito, a não ser sentir-se derrotado e voltar-se para a TV e para os esportes. João está escondendo-se a responsabilidade porque ele odeia o confronto. Ele prefere tomar uma atitude passiva pensando: bem, quem sabe se eu deixar a situação como está, ela se conserta por si mesma. Ou ele se desculpa por fazer qualquer coisa ao dizer: vou orar sobre isso. Claro que a oração é uma coisa boa, mas não se for apenas uma maneira de fugir da responsabilidade.
Vou esclarecer o que quero dizer quando digo que João deveria assumir a posição que lhe foi dada por Deus em seu lar. Não quero dizer que ele deveria vir como um senhor macho, discursando e gritando sob autoridade. Efésios 5:25 ensina que o homem deveria amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. João precisa assumir sua responsabilidade, pois uma responsabilidade vem com autoridade. Ele deveria ser firme com a sua esposa, amoroso, mas firme. Ele deveria assegurar que Maria, que embora que ela tenha sido ferida quando criança, à medida que se entregar a Deus, tendo a fé nele, ele irá acreditar que nem todos os homens são como seu pai era. João deveria estar fazendo muitas coisas, mas como Maria, ele também tem opiniões já formadas que abrem a porta para que o diabo as mantenha. Há também uma batalha se travando na mente de João. Como Maria, ele também sofreu abuso na infância. Sua mãe dominadora sempre dizia: João, você é um desastre, você nunca será nada. João tentou muito agradar a sua mãe, porque ele ansiava por sua aprovação, como todas as crianças, mas quanto mais tentava, mais erros ele cometia. Ele era desastrado, então sua mãe lhe dizia em todo o tempo quão desajeitado ele era. Claro que ele derrubava coisas porque estava tentando de tal forma agradar que isso o deixava nervoso e assim ele frustrava seu propósito. Ele também experimentou algum tipo de rejeição por parte de crianças de quem desejava ser amigo. Esse tipo de coisa acontece conosco em alguma altura de nossa vida, mas isso arrasava João porque ele já sentia rejeitado por sua mãe. E ainda havia uma garota com quem ele realmente gostava no início do curso do colegial, que ele trocou por outro garoto. No momento em que todas essas coisas estavam registradas na vida de João, o diabo havia trabalhado nele, construindo fortalezas em sua mente por anos e anos. João simplesmente não teve coragem para ser outra coisa senão alguém quieto, tímido, introvertido. João é uma pessoa apagada que simplesmente prefere não atrair atenções. Por anos ele tem pensamentos em relação a si próprio, mais ou menos assim. Não faz sentido dizer que que você pensa. Ninguém o ouvirá mesmo. Se você não quer que as pessoas o aceitem, precisa apenas concordar com o que quer que elas queiram. As poucas vezes que ele tentou dar sua opinião sobre algum assunto, pareceu-lhe que sempre acabava perdendo, então finalmente desistiu. O confronto não valia a pena. Eu vou perder de qualquer forma no final, ele raciocinava. Então, por que começar qualquer coisa? Qual é a resposta? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu o Messias e me ungiu para evangelizar, pregar boas novas aos pobres, enviou para proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, os tiranizados, machucados, esmagados e quebrantados pela calamidade, e apregoar o ano aceitável do Senhor, enquanto a salvação, os favores graciosos de Deus abundam profundamente. Lucas 4, 18 e 19. Com os problemas e conflitos de João e Maria, não são muitos difíceis de imaginar como é o lar deles. Lembre-se, eu disse
que havia uma discórdia nele. A discórdia nem sempre é uma guerra. Muitas vezes a discórdia é uma propensão oculta de ira no lar, que todos sabem que está lá, mas ninguém trata ela. A atmosfera do lar é terrível e o diabo ama isso. O que acontecerá a João e Maria, bem como seus filhos? Eles conseguirão. Eles são cristãos. Seria uma vergonha ver um casamento fracassado e uma família arruinada. Entretanto, isso é conta deles. João 8, 31, 32. Será a passagem bíblica chave de decisão para eles. Se eles continuarem a estudar a palavra, conhecerão a verdade, agindo na verdade, ela os tornará livres, mas eles devem encarar a verdade sobre eles mesmos e sobre o passado deles. À medida que Deus revela a eles, a verdade é sempre revelada por meio de palavra, mas tristemente as pessoas nem sempre aceitam. Penoso o processo de encarar nossas falhas e lidar com elas. De forma em geral, as pessoas justificam o mau comportamento. Elas permitem que seu passado e de modo com que elas foram criadas lhe afetem negativamente o resto de sua vida. Nosso passado pode explicar por que nós estamos sofrendo, mas não devemos usá-las como desculpa para permanecer escravos dele. Ninguém tem desculpa porque Jesus está sempre pronto a cumprir sua promessa de liberar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória em qualquer área, se estivermos prontos a caminhar toda a estrada com ele. A saída. Não vos sobreveio, não tomou contra de vós a tentação, nenhuma provação que incite o pecado, seja o que for que tenha vindo ou para onde leve, se não fosse humana, visto que é a tentação ou provação veio por vós, que estivesse ali a resistência humana, o que não fosse ajustada, adaptada, que não permanece a resistência humana de tal forma que o homem pudesse suportar, mas Deus é fiel à palavra e à sua natureza misericordiosa, e não permitirá que sejais tentados e provados além de vossas forças, habilidades e forças de resistência e poder para resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, sempre vos proverá livramento, uma forma de escapar para um lugar de repouso. De sorte que sejais capazes e fortes e poderosos para que possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Esperamos que você seja um exemplo de parábola, como Satanás toma as nossas circunstâncias e constrói fortalezas em nossa vida. Como ele trata a guerra no campo de batalha da mente, mas graças a Deus nós temos armas para destruir as fortalezas. Deus não vos abandona e nem vos deixa desamparados. A primeira carta aos Coríntios 10, 13 nos promete que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, mas com cada tentação ele também providenciará saída e escape. Qualquer um de vós pode ser Maria ou João. Estou certa de que a maioria de vós, de alguma forma, se identifica com o cenário. Seus problemas são internos, em seus pensamentos e em suas atitudes. Seu comportamento externo é apenas resultado de uma vida interior. Satanás sabe bem que ele pode controlar nossos pensamentos e ele poderá controlar nossas ações. Satanás sabe bem que se ele puder controlar nossos pensamentos, ele poderá controlar nossas ações.
Você pode ter alguma importante fortaleza em sua vida que precisam ser quebradas. Deixe-me encorajá-lo, dizendo: Deus está ao seu lado. Há uma guerra se desenrolando em sua mente e é o campo da batalha da mente. Mas a boa notícia é que Deus está lutando com você. Amém, amados? Esse é o capítulo 1 e a introdução. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.